Thorfinn, o vazio que sobra após a guerra. Queda de um guerreiro a silêncios que gritam mais alto do que qualquer batalha. Thorfinn aprendeu isso tarde demais. Por anos sua alma foi consumida por uma única chama, o desejo de vingança. E quando essa chama se apagou, ele descobriu algo pior do que a derrota. O nada. A dor que o movia desapareceu, mas deixou em seu lugar uma terra arrasada. O garoto que sonhou com glória agora vagava como um corpo sem espírito. Um guerreiro sem causa. A vitória que tanto buscou revelou-se apenas um espelho rachado, refletindo um rosto que ele já não reconhecia. A guerra o moldou, mas também o desfez. Tudo o que restou foram memórias distorcidas, lembranças que o perseguiam em cada respiro. O eco dos gritos, o sangue nas mãos, o peso de um nome que perdeu o sentido. Há quem diga que o inferno é um lugar de fogo. Mas Thorfinn descobriu que o verdadeiro inferno é o silêncio. O momento em que tudo o que resta é ouvir a própria culpa. O eco da culpa à culpa não chega com violência. Ela rasteja. Sutil, paciente, esperando o momento em que o corpo enfraquece e o espírito cede. E quando finalmente se instala, ela não vai embora. Para Thorfinn, ela era o único som que restava. Nas noites vazias, cada lembrança se transformava em um espectro. Rostos que ele nunca mais esqueceria. Olhares que imploravam por uma compaixão que ele não teve. Homens que tombaram pela lâmina de um garoto que acreditava lutar por justiça. Ele começou a ver a si mesmo em cada um deles. Cada rosto morto era um reflexo de sua própria ruína. O jovem que buscava vingar o pai havia se tornado o que mais odiava. E o pior de tudo é que sabia disso. A culpa não o punia com dor, mas com lucidez. Ela o forçava a lembrar, a reviver tudo o que tentou enterrar. E quanto mais tentava fugir, mais ela o puxava de volta, como um espelho que se recusa a quebrar. Foi assim que Thorfinn entendeu o preço da vingança. Ela não traz paz, apenas substitui uma dor por outra. Correntes invisíveis, Thorfinn foi escravo. Mas o ferro que o prendia não era o das correntes, era o peso das lembranças. Nenhuma cela o limitava mais do que sua própria mente. E mesmo livre, ele seguia preso. As cicatrizes externas desapareceram com o tempo, mas as internas continuaram abertas, pulsando. A guerra havia terminado, mas dentro dele o conflito continuava. A cada dia o mesmo pensamento. Por que ainda estou vivo? Viver havia se tornado castigo. A morte parecia um alívio que o destino se recusava a conceder, e essa recusa o forçava a enfrentar a si mesmo. Thorfinn aprendeu que há prisões que não se veem, e que as mais cruéis são aquelas que carregamos por dentro. As grades da memória, o aço das lembranças, o eco das vozes que já não existem. Nada dói mais do que continuar respirando quando o coração já desistiu. A guerra que nunca acabou, o campo de batalha, ficou para trás. Mas a guerra não terminou. Ela apenas mudou de forma. Agora, o inimigo vivia dentro dele. A espada, antes uma extensão de sua vontade, tornou-se o símbolo de tudo o que ele perdeu. Cada vez que olhava para as próprias mãos, via nelas o sangue de centenas e sentia que jamais conseguiria limpá-las, por mais que o tempo passasse. A violência havia moldado sua identidade. Sem ela, ele não sabia quem era. O silêncio o assustava, porque nele não havia mais ordens, nem inimigos, nem propósito. Havia apenas o som da própria respiração, um lembrete cruel de que estava sozinho. Ele tentou fugir do passado, da culpa de si mesmo, mas quanto mais corria, mais o vazio o alcançava. O vazio não precisa de pernas, ele te espera. E foi nesse confronto com o nada que Thorfinn começou a entender. A verdadeira guerra nunca é contra o mundo, mas contra o que resta dentro de nós quando ele para de lutar. O despertar com o tempo, a dor se transformou em silêncio, e o silêncio se transformou em compreensão. Thorfinn percebeu que seu inimigo nunca foi Askeladd, nem os homens que o seguiram. O inimigo sempre foi ele. Ele havia alimentado o ódio como quem se alimenta do ar. Sem ele sufocava, e quando finalmente o perdeu, sentiu-se vazio, como um guerreiro sem chão, como um coração sem pulsar. Foi então que entendeu: o ódio não desaparece quando o alvo morre. Ele se transforma em culpa,
E essa culpa é mais mortal do que qualquer lâmina. A ausência de propósito começou a corroer o pouco que restava. Thorfinn deixou de existir para o mundo, e o mundo deixou de existir para ele. Tudo o que restou foi o peso do que fez e o medo do que ainda poderia fazer. Mas no fundo desse abismo, uma semente germinou. Uma pergunta que mudaria tudo. E se eu pudesse ser alguém diferente? Entre sombras e redenção, redenção. Uma palavra bonita, mas cruel, porque ela exige confronto. E Thorfinn nunca fugiu de lutar. Mas fugir de si mesmo foi sua maior covardia. Ele percebeu que não podia apagar o passado, mas podia entender o que ele significava. A culpa não desaparece. Ela muda de forma, se transforma em lembrança, em consciência, em aprendizado. E nesse processo, algo nele começou a mudar. Thorfinn não queria mais empunhar uma espada. Ele queria reconstruir algo que havia esquecido. O valor da vida, a própria e a dos outros. A guerra o ensinou a sobreviver, mas o arrependimento o ensinou a viver. E viver, ele descobriu, exige mais coragem do que matar. A verdadeira força não está em cortar, mas em conter. Não está em gritar, mas em ouvir. E quando ele finalmente aprendeu isso, o peso começou a se tornar suportável. O guerreiro não desapareceu. Ele apenas aprendeu a lutar contra um inimigo diferente, o próprio passado. O homem que voltou do nada ao vazio ainda existia. Mas agora, Thorfinn o olhava de frente. Ele compreendeu que o nada não era destruição, era espaço. Um espaço onde a dor já não comandava, e o silêncio começava a fazer sentido. O mesmo abismo que o devorou agora se tornava chão firme. O mesmo sofrimento que o reduziu a cinzas, agora servia como base para reerguer-se, porque só quem foi completamente quebrado entende o valor de se reconstruir. Ele aprendeu que não se vence o vazio lutando contra ele, mas aceitando-o, que a paz não é ausência de dor, mas convivência com ela. E que o perdão às vezes não é algo que se recebe, é algo que se concede a si mesmo. Quando Thorfinn largou a espada, ele não se tornou fraco. Tornou-se humano, e nessa humanidade reencontrada, percebeu algo que a guerra havia apagado. A capacidade de sentir, de chorar, de se arrepender e finalmente de sonhar. Aquele que um dia viveu apenas para matar, agora vivia apenas para existir. Sem glória, sem títulos, sem troféus. Apenas com a paz de quem já conheceu o inferno e escolheu não permanecer nele. A guerra terminou, mas o eco dela permanecerá para sempre dentro dele, como um lembrete silencioso do que acontece quando a vingança toma o lugar do amor. E talvez essa seja a verdadeira lição deixada por Thorfinn, que o maior campo de batalha é a própria consciência. E que sobreviver a si mesmo é o ato mais corajoso que um homem pode realizar.